Olha só, pensando, a Nancy é uma pessoa muito... Já está no ar? Oh! Nem sabia. Aqui é Pulando a Cerca. Hoje, dia 26 de março de 2010, mais uma vez, Pulando a Cerca com vocês. Pedrinho, tudo bem? Cobriu de lona é circo. Descobriu é Pulando a Cerca. Olha só, esse programa pertence à população brasileira. E hoje, especialmente, vamos dar força à população brasileira. Olha só, eu, o apresentador do Pulando a Cerca, Daniel Sultoriansky, sou o único apresentador no mundo que já teve AVC e continua no ar. AVC é acidente vascular cerebral ou derrame. Pois é, e essa doença é uma doença muito grave, a doença que mais mata no Brasil. Morre 250 mil pessoas por ano e milhões de pessoas ficam sequeladas, ficam invisíveis. Pois é, e o que está acontecendo? Ninguém sabe nada, não tem a menor informação. O governo não faz nada. E saibam, tem medicamento legal para isso, tem tecnologia para isso, mas precisa ter informação e prevenção. E as pessoas que tiveram AVC, que sobreviveram, e os seus familiares, onde são? Na rua, invisíveis, quase que morrendo de solidão, de angústia. Por que não tem grupos nas unidades de saúde, como gestante, diabetes, AIDS? Por que não tem um programa nacional de AVC para o paciente, para o seu familiar? Pois é, hoje, 26 de março, e é o meu aniversário! Então, vamos comemorar numa forma inusitada. Esse é um programa inusitado. Não tem pauta, não tem roteiro. É como a vida. E pertence à população brasileira, porque o canal 17 da NET, UniTV, pertence à Universidade Federal Fluminense, portanto, pertence ao patrimônio do Brasil. Hoje, hoje é o meu aniversário. Alô, Nancy! Alô, Paulo Lírio, Maurício Careca, Rafael, Pedrinho! Isso é uma produção coletiva. Mas hoje no Pulando a Cerca, nós vamos trazer um convidado. Opa, cadê ele? O convidado muito especial é o simpaticíssimo, cultíssimo, bonitíssimo, simpaticíssimo, gostosíssimo, teusudíssimo, o advogado Carlos Alberto Escobar. Vem pular a cerca. Oba! Pulou a cerca. Pulou, está pulando, isso. Bom dia. Olha o microfone. Está nervoso? Não. Fez xixi? Fiz. Então tá bom. Começa bem. Carlos Alberto Escobar.
qual é a tua idade? 39 anos. 39. Tá bom o som, Paulo? Então tá bom. Você nasceu aonde? Rio de Janeiro. Aonde? Subúrbio do Rio. Ué, qual é o sul? Nilópolis. Nilópolis. Como é que foi em Nilópolis a infância? Na verdade, eu vim para Niterói pequeno e minha vida toda foi em Niterói. Só nasci por acaso lá. Por acaso. E como é que foi a vinda na infância em Niterói? Muito agradável. Niterói é uma das cidades melhores para se morar. E principalmente na infância que a gente teve. O Niterói hoje é um pouco mais diferente do que antigamente. E você, nessa infância, brincava de médico? Brincava. E brincava com a prima? Com certeza. É bom brincar de médico. Você era bom médico? Acredito que sim. Ninguém nunca reclamou do diagnóstico, não. Ah, sim. Então, a função mais importante da priminha é brincar de médico. Era ser a paciente. Não. E é tão bom que a gente brinca até hoje. Rafael, você brinca de médico? Já brinquei muito. Já brincou muito? Quando desistiu de brincar? Desisti. Por quê? Não sou médico, eu não sei servir para ser médico, não. Isso, mas brincar de médico? Fazia tudo errado. E não aprendeu. Fazia tudo errado, não aprendeu. Olha só, e você resolveu fazer direito por quê? Na verdade, eu larguei o sentimento para fazer história. Eu ia fazer história, mas resolvi fazer direito em razão de uma perspectiva de mudança. Eu poderia, com o direito, mudar mais rapidamente um programa de saúde, uma defesa de um interesse, e eu teria legitimidade como advogado para fazer assim. O historiador, ele é mais teórico. É teórico. Então você resolveu fazer direito. Por ideal. Direito. E por falar em direito, eu convidei especialmente o Carlos Alberto Escobar, advogado ilustre causídico, por uma razão muito especial. Hoje vou comemorar o meu aniversário, uma festa. O Carlos Alberto Escobar corajosamente entrou com uma ação na vara federal, um processo público em meu nome e o grupo AVC, Pulando a Cerca, que foi criado aqui, contra o governo federal e o Ministério da Saúde por total omissão ao tratamento das pessoas que têm AVC, que mata 250 mil pessoas por ano e deixa milhões de pessoas sequeladas. E não faz absolutamente nada. Queremos, nesse processo, informação, prevenção, medicamento que já existe no Brasil, pode salvar 60% dessa pessoa sem sequela. Existe e é adotada pelo próprio SUS como diretriz de terapia. E queremos também grupos de pacientes com AVC e seu familiar em todas as unidades de saúde do Brasil, como hipertenso, diabético, AIDS, que é muito bom. E por que não a doença que mais mata no Brasil, mais que câncer, AIDS, etc., e não tem nada. Por que isso está acontecendo? Será que tem uma ligação com a indústria do fumo, do álcool, da droga, da alimentação? Afinal, o Brasil é o maior consumidor mundial de agrotóxico. Imagina, toda a mesa do brasileiro está contaminada. O
O transgênico está na mesa de todo mundo, não é só soja, é milho, arroz, batata, etc. Isso é um problema gravíssimo de segurança nacional, não é só de saúde pública. Carlos Alberto, você fez o processo corajosamente, vamos enfrentar bastante resistência. E você entrou ontem na Justiça, na 30ª Vara da Justiça Federal da capital do Rio de Janeiro. E a luta agora continua e vai começar, e vamos ganhar, porque a vitória é de milhões de pessoas no Brasil. Tanto faz ser rico, pobre, remediado, novo, velho, que isso é uma questão muito grave. É uma total omissão, total, absurda. E a gente vai mexer com todos os meios para conseguir isso para o país. Legal. Carlos Alberto, fala desse processo. Bom, doutor Daniel, o processo é uma ação popular que poderia ter sido intentada por qualquer um, mas foi de iniciativa do senhor. Parabéns pelo dia de hoje, né? Obrigado. E é um remédio constitucional que é garantido a todos os cidadãos para que possam exercer um direito em razão de uma violação do poder público, seja de natureza fiscal, seja de natureza fiscalizatória contra o poder público. Então, a ação popular consiste exatamente no direito a única voz que o povo teria dentro de todo o ordenamento jurídico para exercer o seu direito. E o mandamento da ação popular consiste exatamente em enfrentamento direto com a questão da não utilização desse remédio. Então, a iniciativa é uma iniciativa pioneira no Brasil, porque nós temos ações individuais, cada um com uma ação própria para pedir que o Estado forneça o medicamento, para exigir que o governo forneça tais e tais medicamentos. Mas essas ações são pessoais, não impede que qualquer pessoa, independente da ação popular, possa ingressar com uma ação individual, requerendo que o Estado também forneça o alteplase, que seria o objeto da questão, também na iminência de risco de morte ou de sequela. Mas a ação popular, nesse caso, é para que esse efeito seja nacional, tanto fiscalizatório da rede particular como da rede pública. Carlos Alberto, então a ação popular, vamos explicar para o espectador, a ação popular não requer ganho em dinheiro, que requer o Brasil todo pode ganhar. O beneficiário é o Brasil. Exato. Não tem dinheiro na não tem partido, não tem personificação de uma pessoa, isso, nada. Uma ação popular. O nome já diz, né? Eu estou representando, através de você, todo o Brasil. Com certeza. Eu quero ver quem é que vai barrar esse negócio. O doutor Duris, o advogado, o senador, o deputado, todos no Brasil são grupos de risco de AVC. Eu quero ver o Ministério da Saúde vai barrar como, se isso já é um protocolo do SUS, Sistema Único de Saúde. Se tem protocolo, tem bula, é produzido e fabricado. Tem autorização para isso. No Brasil, o remédio, que imagina quanto custa ao país, o Brasil, milhares de pessoas mortas ou sequeladas, quanto custa para a família, para o trabalho, é um absurdo. E milhares de pessoas, milhões, podem ter bons resultados com remédio, evitando sequela ou não morrendo. Olha só, 250 mil pessoas por ano morrem de AVC ou derrame, equivale ao um tsunami, ao furacão
do Haiti, uma guerra no Oriente Médio. Então, aqui nesse país, tem uma guerra por ano, continuamente, e não se faz nada. Aqui parece que a invisibilidade deste governo ou dos antigos é a razão principal. Torna-se invisível, ninguém vê nada e não faz nada, e vai rolando. Então, a ação popular é uma forma de mobilizar. Todos devem se mobilizar para isso. A questão, todo mundo quer saúde, né? Saúde é bom, quero ter saúde, não quero morrer. E morrer de uma forma totalmente absurda. É claro que AVC tem a ver com hipertensão, diabetes, baixos salários, estresse, na população vive em excesso. E isso pode ser totalmente modificado em campanhas nacionais de mobilização, prevenção, informação. Parabéns, doutor Escobar. Diga, Márcio. Parabéns à iniciativa do cidadão que está utilizando de um remédio, de um processo legítimo, de um direito garantido e possa exercer esse direito em prol da comunidade. Você poderia entrar com uma ação indenizatória contra o Estado, em razão de não ter tido medicamento, contra um plano de saúde que não tem um medicamento, que não foi feito dessa forma, que não tínhamos a medicação pronta no atendimento da emergência, mas não, você não se individualizou e trouxe essa possibilidade para a população. Qualquer um poderia fazer isso. Eu acho que eu estou cumprindo o meu papel de cidadão e de médico. Você está cumprindo o seu papel de cidadão e advogado. Esse é o papel principal, a cidadania. Mas antes, vários advogados, você teve a coragem de assumir e com essa tesão, todo, né, tesudo, com essa questão que abala o país, mas fica obscuro para a população. É porque o enfrentamento da questão vai ser bem longo. Veja bem, a gente tem, com o ingresso dessa ação, possibilidade do poder público tentar minar a liminar que a gente pediu para que se restabeleça o que está... Restabeleça não, porque nunca teve, que se implante o que está previsto dentro do protocolo. Então, vai haver resistência do poder público, porque a máquina administrativa, através da burocracia, impede a não realização do que está dentro das normas. Então, se a Constituição Federal determina que o Estado tem que fornecer saúde e implementar ações para que diminua, que acabe com determinada doença, com epidemias, por que o poder público não faz? Então, o poder público vai, sim, com a covardia dos governantes e de seus comandados, que seriam os procuradores, e as pessoas advogados que trabalham para o governo, vão tentar minar, como fizeram agora com 9 julgados, tentaram fazer a suspensão de 9 tutelas que estão tramitando em vários tribunais, ações individuais, porque o governo não quer dar o remédio em razão de não existir verba, em razão de ter nova programática, tem que colocar isso no orçamento. Quer dizer, a vida do ser humano, ela é passada por um orçamento, ela não é passada como uma prioridade. Então, a covardia dos governantes em resistirem a esse programa é muito grande. Em razão de não sei se é de holofote, eu não sei se é para provar força, eu não sei o que acontece com os governantes que tentam minar essas ações. A população está carente, a população é carente, a população necessita de medicação, é uma população pobre. O Brasil tem 2% a 3% de universitários que não movimentam o país, de cabeças pensantes que não falam, entendeu? Nós temos heróis falsos, nós temos programas que não são informativos, nós temos uma série de coisas que atrapalham esse sonambulismo da população.
E meio como o ensaio sobre a cegueira do Saramago, nós estamos exatamente iguais àquelas pessoas do livro. Então eu acho que o que tem que ser feito é dar visibilidade, mas procurar entender o que o organismo jurídico no Brasil tem, que é pioneiro. Nós temos uma legislação altamente avançada, muito complexa, mas altamente avançada no trato das questões constitucionais. Nossa Constituição é uma Constituição democrática. Só que a população não sabe desses remédios, apenas conhece o artigo 5º e seu caput, todos somos iguais perante a lei. Só isso já dá o entendimento que rico e pobre têm direito ao tratamento justo e digno. Então eu acho que a população, em primeiro, deveria conhecer a legislação federal, a Constituição, que é a Carta Magna, e através dos instrumentos que existem ali, a ação popular, que é promovida pela população, a ação civil pública, que é movida pelo Ministério Público, que também deveria já ter se mobilizado nesse sentido, não fazem por falta de informação. Então, eu acho que a iniciativa da ação popular é a mais legítima. Não é o órgão estatal, o Ministério Público, que vai promover aquilo em defesa da coletividade, porque é a obrigação dele, mas o próprio cidadão se impondo e colocando à margem o poder público nesse país que é altamente lesivo à população. Olha só, então, depois você está falando, vamos continuar não na correção, e sim na coerência. Isso pode mudar tudo. A história do AVC, até a entrada do Dr. Carlos Alberto na Ação Popular, o ano passado eu tive um AVC. Fiquei 3 meses fora do ar. Não falava e não andava. Recuperei. E logo em seguida tive alta e vim para a televisão, com toda a dificuldade. O programa Pulando a Cerca tem 9 anos, só ficou fora do ar 3 meses devido ao AVC. Nesse programa, nós criamos o grupo AVC Pulando a Cerca, que não tinha nenhuma instituição que desse apoio a quem teve AVC e aquela maior doença que está no Brasil. Fundão, com apoio de todos, da mídia, e fundamos ao grupo. Depois, divulgamos o grupo, fomos para a rua, falando, e etc. Conseguimos a primeira audiência pública sobre a questão da AVC no Legislativo, aqui na Câmara de Niterói. Conseguimos essa ação popular. Estamos avançando. Tudo que está sendo feito está sendo filmado para ser um longa-metragem desse problema tão grave. Então, em pouco tempo, o Grupo AVC Pulando a Cerca nasceu em agosto de 2009. Tem praticamente, nem tem um ano, nem nasceu ainda, nem 9 meses, tem menos. Então, o renascimento dessa questão e a colocação do processo popular é o Brasil contra os poder dos outros brasileiros. Máquina administrativa. Isso, o dinossauro. Isso. E isso é uma coisa muito importante. Tomara, e vamos fazer força pela coerência, de estar a mídia em cima, a justiça em cima e o bom senso em cima também. E começar isso a falar e divulgar. Mas o Pulando a Cerca sempre foi pioneiro. Esse programa, que não tem pauta, não tem roteiro, foi o pioneiro do grupo e da ação popular. Então, você, como advogado, vai gerir uma causa pelo Brasil. Isso é o fundamento do direito. Exatamente.
dar conta à estupidez, do poder. à inoperância desse poder. Até porque o juramento, tanto que o médico faz como o advogado faz, não se prende a mercantilismo. Eu tenho, lógico, um compromisso com a clientela, mas eu tenho um compromisso também com a justiça. A Constituição Federal fala que o advogado é a figura indispensável à justiça. Não é o juiz, não é o promotor, não é o defensor. O advogado é a figura mais importante dentro da justiça. É ele que fala o direito e requisita o direito. A importância dos advogados abraçarem essa causa, juntamente com o sistema de saúde, a parte médica, os médicos também se mercantilizam muito, você sabe disso, de tornar um problema de saúde pública um problema real. Se estivermos na rua, andando, e tivermos um problema de AVC, iremos parar no Azevedo Lima, por exemplo. Nós não iremos para o Quinta Dor. Claro. Então, esse descaso da própria autoridade atinge a eles também, atinge a família deles, atinge a eles indiretamente. Então, o descaso com a saúde é um descaso talvez proposital em razão de mecanismo político para angariar voto. Talvez, porque saúde dá voto. Se ele falar em saúde na campanha, dá voto. Mas a doença não dá. Sim, não dá, mas a população gosta de ouvir que vai melhorar porque ela está doente. Então, Claro. ela tem que se agarrar em alguma coisa. Então, eu acho que os advogados não podem se omitir. E como muitas vezes tem colegas que brigam contra o poder público, sofrem retaliações nas repartições públicas, sofrem retaliação pelo Poder Judiciário, muitas vezes não é recebido, não é franqueada a entrada dentro dos gabinetes. Nós temos essa dificuldade, mas também não temos medo quando a gente tem que enfrentar uma questão com seriedade. E é isso que a gente vai fazer, independente de A, B ou C, ou de juiz, ou desembargador, ou ministro, nós vamos mostrar à população de que foi feita uma iniciativa em prol dela. E ela tem que abraçar, cobrando desse poder que é legítimo, que é o Poder Judiciário, que vai dirimir a questão entre a população e a administração pública, e ele vai dizer, ele é da divisão dos três poderes, coube ao Judiciário dirimir questões controversas, questões que estão em litígio. Então, cabe a ele. Então, ele vai dar a palavra final. Infelizmente, a gente está muito triste de ter que entrar com essa ação e brigar por uma coisa que já está garantido pela Constituição e direito nosso. A população brasileira sofre de falta de justiça, falta de democracia, sofre de doença. E a doença não é só a doença física, é moral. Então, e sofre de vários processos patológicos, e destacando o AVC, acidente vascular cerebral. Então, isso é uma ação meritória, é uma ação pela humanidade. Veja só, o Canadá, que tem um programa especial de AVC, tem um número de mortes 6 vezes menor que o Brasil. Tem prevenção, informação, medicamento adequado, sofre 6 vezes menos. Imagina. Mas lá a legislação funciona, Daniel. Claro. Lá o ente público que se nega a prestar o que está no protocolo de diretriz, o ministro da Saúde lá é deposto. O ministro de lá é preso, processado. Aqui não. Aqui, para você processar um ministro da Saúde, por exemplo, estamos dando um exemplo do caso da saúde, como poderíamos dar qualquer outro, eu tenho que ingressar com uma ação no STJ. Eu estou no Rio de Janeiro, eu tenho que ingressar uma ação no STJ, ou no STF, eu tenho que ir lá pedir autorização para processar ele. Ainda vai passar por um crivo. Quer dizer, ele é omisso, ele não impõe programa para que o que está dentro do protocolo seja efetivamente realizado. Quer dizer, nós não estamos pedindo favor a ele, não estamos pedindo nada a ele, nós estamos fazendo cumprir o que a gente precisa.
Então, o mecanismo judicial, a legislação protege as autoridades nesse sentido. É um corporativismo, a legislação é complicada, é feita por eles e a interpretação também é dada por eles. Então, mas a população tem que dar um grito, tem que falar. Claro, então, mas no Canadá é um pouco diferente. O Ministério, Carlos, o Ministério da Saúde e o Ministro da Saúde tem que ser Ministro da Saúde e Ministério da Saúde, não Ministro da Doença ou Ministro... Não... Parabéns pra você nessa data querida. Obrigado. Só para descontração, né? Isso, muito bem. A baboa. Valeu, obrigado. Olha só, obrigado. O Ministro da Saúde e o Ministério da Saúde precisam saúde, né? ser Ministro da Saúde e Ministério da Saúde, não Ministro ou Ministério da Doença. Parece que a doença dá muito mais lucro que a saúde. Com certeza. Muito mais. A indústria farmacêutica agradece. Não, a democracia, a falta de democracia agradece a doença física, moral, intelectual. Isso é uma coisa muito... O que não é saúde? Me diz, o sinal de trânsito, ele está funcionando, é saúde. O salário justo é saúde. Posso falar uma coisa que me veio à cabeça em observar a questão da cidadania no Brasil? Nós tivemos agora há pouco tempo a briga do Brasil para a sede das Olimpíadas no Rio de Janeiro. Houve uma mobilização nacional, até o presidente da República vestiu camiseta, governador vestiu camiseta, e tivemos uma visibilidade para o mundo requerendo uma Olimpíada, brigando por uma Olimpíada. E vamos ver agora se a população vai brigar por uma questão de saúde. Então, antes de terminar, o Pousando da Cerca propõe uma Olimpíada da Saúde. Aqui está o processo. Pode ir, Rafael. O número está aqui, ó. 30ª Vara Federal do Rio de Janeiro, capital. Fica na Avenida Rio Branco. Eu não sei o endereço. Justiça Federal no Rio de Janeiro. Pedido de eliminar o processo que já entrou na Justiça, número 2010, 51. 2010, 51, 01, 004611, passo 5. Esse é o processo. Está aqui. Olha só. Carlos Alberto Escobar, tenho certeza que você virá outras vezes no Pousando da Cerca com mais vitória. Espero que a próxima já seja com a liminar, que o juiz vai julgar hoje. Ele pediu para retornar, ele vai julgar hoje a liminar. Vai dar ou não vai dar a liminar? Então, vamos aguardar. Vamos ficar atentos ao juiz da 30ª Vara Federal. E vamos terminar o programa assim. 1, 2, 3, pulando a cerca com você. Cantando. Canta. 1, 2, 3, pulando a cerca. Melhor. 1, 2, 3, pulando a cerca. Vamos cantar parabéns. 1, 2, como é que é? Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos. 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. Não tenham o AVC nenhuma vez. Isso aí.